Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, conforme fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje no primeiro dia do ano, nós celebramos o último dia da 8ª do Natal. Completamos esta semana durante a qual nós viemos meditando e contemplando esse grande mistério de Deus que vem até nós, de Deus que assume a nossa natureza para nos salvar. E também é o dia que nós começamos um novo ano. A liturgia da missa de Santa Maria, Mãe de Deus, nos apresenta leituras que nos ajudam a refletir sobre tudo o que celebramos neste dia. Primeiramente, hoje nós começamos um novo ano. Sempre quando a gente começa o ano, é um momento de esperança, é um momento em que nós fazemos propósitos, e é bom fazer. Só não pode fazer propósito descabido, porque amanhã a gente já vai não estar praticando. Mas a gente se propor algumas coisas, aproveitar que é um início, um recomeço, isso é bom, né? E pedir a Deus a graça de colocar em prática. Mas qual seria realmente o segredo para nós começarmos bem o ano? E não só começarmos, mas para passarmos bem o novo ano. É uma graça que Deus nos dá. Nós encerramos o ano de 2025, foi uma graça. Podemos chegar ao final de mais um ano e podermos começar este novo ano. Qual seria, digamos assim, né, a receita? Não é isso, né? Mas qual seria a melhor forma para nós começarmos bem o ano? Será que é determinada cor de roupa? É dar não sei quantos pulos? Será que é isso que vai fazer a diferença no nosso ano? Não. A grande diferença, o grande segredo para nós começarmos bem é o que nós ouvimos na primeira leitura. De propósito, hoje, na primeira leitura, que é tirada do livro dos Números, é a passagem onde Deus ensina que nós devemos pedir-lhe a bênção. Esse é o segredo para começarmos bem e passarmos bem esse ano, a bênção de Deus. É a bênção mais antiga que nós temos na Sagrada Escritura, a bênção para o povo de Deus. O próprio Deus fala para Moisés: diga para Arão que era o sacerdote, e seus filhos, que é assim que eles devem abençoar o povo. E aí Deus mesmo ensina como que nós devemos lhe pedir a bênção. Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti, que Ele volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Essa é a melhor forma de começar o ano, pedindo a Deus que Ele nos abençoe. O que é abençoar? Abençoar, benzer, bendizer, tudo isso tem origem na mesma palavra, do mesmo verbo latino que é benedicere. O que é o benedicere? É dizer coisas boas. Portanto, é dizer coisas que são bênçãos, não é? Nós bendizemos a Deus quando dizemos coisas boas sobre aquilo que Deus faz em nossa vida. Nós bendizemos a Deus. E Deus também diz coisas boas para nós, Ele nos abençoa. É o mesmo verbo, é o mesmo sentido. E nessa bênção,
a gente pede a Deus que Ele diga coisas boas para nós, para a nossa vida, que Ele nos guarde. Nós precisamos da proteção de Deus. Corremos muitos perigos, há muitas ciladas, muitas maldades na nossa vida. Então nessa bênção, no início do ano, sem saber o que vamos encontrar pelo caminho, eu já peço a Deus que Ele me guarde. Eu começo o ano sabendo que eu sou guardado, protegido, amparado por Deus. Depois nessa bênção, nós pedimos que Deus faça brilhar, resplandecer sobre nós a sua face. Como o sol que agora está iluminando esse dia tão bonito, e o sol nos permite ver todas as coisas aqui da terra, assim também nós pedimos a Deus que Ele faça resplandecer sobre nós a sua face. E a face de Deus, para nós, tem um rosto muito concreto, é o rosto de Jesus. Como dizia São João Paulo II, Jesus é o rosto humano de Deus, é a face humana de Deus ou a face divina do homem. Então que Deus faça brilhar sobre nós a sua face. Depois ainda pedimos que Ele volte para ti a sua face, o seu rosto. Quando a gente não está bem com uma pessoa, ou acontece uma discussão, a gente não olha a pessoa nos olhos, a gente vira o rosto para o outro lado, né? É um sinal de reprovação, é um sinal de não querer bem aquela pessoa. As coisas não estão bem. Muitas vezes, com as nossas falhas, com os nossos erros, nós podemos ter levado Deus a ter que virar o rosto. Só que Ele é um Pai tão bom, tão misericordioso, que Ele não quer virar o rosto para o outro lado. Por isso, nessa bênção, nós pedimos a Ele que Ele volte para nós o seu rosto, que Ele não fique zangado conosco. Ele sabe que nós somos fracos, que nós erramos, mas como a segunda leitura nos diz, Ele é o Abá, o Pai que nos ama, que se compadece de nós, né? Então é assim que nós queremos começar o nosso ano, pedindo a bênção de Deus, bênção e proteção para a nossa vida. E essa bênção de Deus vem até nós também de uma forma muito concreta, na pessoa de Jesus. Jesus é a grande bênção, a grande graça que Deus nos deu. Qual deve ser a nossa atitude? Ir até Ele. Jesus, que é o nosso Salvador. Hoje, dia 1º de janeiro, ao se completar os 8 dias do nascimento de Jesus, era o dia em que, segundo o costume dos judeus, a criança recebia o nome. Então hoje é o dia em que o Filho de Deus começou a ser chamado de Jesus. Jesus significa Deus salva. Como o anjo falou para São José: não temas receber Maria por tua esposa, o que nela se operou é obra do Espírito Santo, ela terá um filho, e tu o chamarás de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, Deus salva. Esse Deus que olha para nós, esse Deus que se compadece de nós, é um Deus que vem para salvar. E o que Ele espera de nós? Que nós vamos até Ele. O Evangelho, a atitude dos pastores. Depois que o anjo anuncia aos pastores que nasceu para eles, para nós o Salvador, como nós meditamos na noite de Natal, os pastores tomam uma decisão, fizeram também seus propósitos e cumpriram. Eles dizem uns para os outros: vamos até Belém, vamos lá ver o que aconteceu, o que o Senhor nos revelou. E o Evangelho de hoje começa exatamente a partir desse momento. Os pastores foram correndo até Belém, eles foram até Jesus. Essa ida dos pastores, que eram pessoas simples, às vezes até desprezadas, considerados também pecadores, essa ida deles até o presépio representa a toda a humanidade, que muitas vezes não encontra sentido em lugar nenhum, mas que em Deus vai encontrar sentido, vai encontrar a verdadeira alegria. Pode ser para um idoso, pode ser para um adulto, para um jovem, para uma criança. Ontem um pai contava para mim, a filhinha deve ter 3 aninhos, pequenininha, e a filhinha falou assim: papai, por que só agora o senhor me falou de Deus? Uma criança, ela percebeu que na casa dela alguma coisa mudou, agora se fala de Deus, agora se vai à missa, se reza.
E o pai, com toda sinceridade, falou assim: minha filha, porque foi só agora que eu também encontrei Deus. Um pastor, como esses que foram ao presépio, né? Cada um de nós é esse pastor que precisamos ir ao presépio, do jeito que nós somos, como os pastores foram, na simplicidade deles, mas acolheram o chamado. Jesus é o Deus que salva, que volta para nós o seu rosto e espera que nós possamos ir até Ele com o coração aberto para alcançar dele a graça, alcançar dele a salvação. E quando os pastores chegam ao presépio, São Lucas nos diz, eles encontraram Maria, José e o menino. A família completa, a família toda, mas encontram Jesus com a Virgem Maria. Nesse 8º dia do Natal, a igreja hoje nos convida a olhar de um modo muito especial para Nossa Senhora. Hoje, além de ser a 8ª do Natal, é o dia de Maria, Mãe de Deus. Hoje nós recordamos esse título único de Nossa Senhora, ela que foi a escolhida para ser Mãe de Deus. É claro que Nossa Senhora não deu para Jesus a divindade, sabemos disso, mas a pessoa que nasce de Nossa Senhora não era uma pessoa humana, é uma pessoa divina. Da mesma forma que eu posso falar, quando eu olho para a cruz, um Deus morreu por mim, um Deus deu por mim o seu sangue. Da mesma forma eu posso dizer, um Deus nasceu por mim. Assim como na cruz a divindade não morreu, mas ali um Deus morreu por mim, porque a pessoa que estava lá era uma pessoa divina, assim também no presépio. É claro que Deus existe desde sempre, mas aquela pessoa que nasce é uma pessoa divina. E por isso Nossa Senhora é Mãe de Deus. Hoje a igreja quer que nós recordemos essa verdade. Ela foi escolhida. Se nós tirarmos Jesus de Nossa Senhora, da história de Maria, se nós fôssemos apagando toda essa ligação de Nossa Senhora com Jesus, a gente podia falar que ela é mais uma das tantas Marias que existem. Mas quando nós levamos em conta a missão que Deus lhe deu, a forma como ela acolheu essa missão e tudo que Deus, é sempre Deus que faz, que Deus realizou por meio dela, ela não é mais uma de tantas Marias, mas ela é a bendita entre todas as mulheres, como nós cantamos no início da missa, tu és a glória de Jerusalém, és a alegria do povo de Deus. Ela foi escolhida e ela acolheu essa escolha. E quando os pastores chegam e felizes e contemplam a criança, o menino Jesus, o Evangelho vai falar assim: Maria guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. É algo difícil para nós. Semana que vem eu vou perguntar para vocês tudo que eu falei aqui hoje. Será que a gente lembra? Não lembramos. Por que não lembramos? Porque temos dificuldade de guardar essas coisas no coração. Nós guardamos. Alguém faz uma ofensa para nós, no ano que vem, você lembra aquele dia que você fez tal coisa comigo? Aí a gente guarda. Nós temos um cofre para guardar os rancores, para guardar as maldades. Abramos esse cofre, tiremos isso do nosso coração, isso só faz mal para nós. A pessoa que nos ofendeu, que nos fez mal, para ela não faz diferença nenhuma. E a gente sofrendo com essa angústia no coração, tiremos isso do coração e façamos como Nossa Senhora. A Virgem Maria, o coração dela era um porta-joias, era um tesouro, onde ela só guardava coisa boa. O anjo lhe anuncia o mistério da encarnação, ela guardava no coração, meditava. Os pastores chegam ao presépio, ela guarda no coração, ela medita. Simeão fala para ela, uma espada vai transpassar a tua alma. O que ela faz? Ela guarda no coração, ela vai meditar. Várias vezes essa frase vai ser usada sobre Nossa Senhora. Guardava tudo e meditava no coração. E com isso, Nossa Senhora ia tendo as respostas, que talvez demoraram anos para chegar. Mas ela meditava no coração. Que nós aprendamos isso. Quando não entendemos algumas coisas, passamos por momentos em que as coisas não fazem sentido, guarda no coração e fala, Senhor, hoje eu não entendo o que está acontecendo, mas o Senhor é o Deus que volta o seu rosto para mim, o Senhor é o Deus que salva, então eu quero guardar no coração, eu quero meditar.
né? É uma forma também de lembrar aquilo que Deus vai fazendo em nossa vida. Portanto, queridos irmãos e irmãs, comecemos esse novo ano. O que vai acontecer durante esse ano? Ainda bem que nós não sabemos, porque ansiosos como nós somos, se a gente soubesse tudo o que vai acontecer durante o ano, a gente talvez ia sofrer por antecipação, ou ia menos ainda guardar as coisas no coração. Mas Deus faz isso como uma forma pedagógica. Ele não quer que aquilo que vai acontecer lá para metade de janeiro ou pela metade do ano nos preocupe agora. A cada dia basta a sua preocupação. Mas, por outro lado, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer, eu tenho uma certeza: Deus me abençoa e me guarda. Eu tenho uma certeza: Deus faz brilhar sobre mim a sua face. A face de Deus é Jesus, que veio como Salvador. E eu tenho também a proteção materna de Nossa Senhora. Ela é mãe de Jesus, mas ela foi dada também por nossa mãe. Assim como Deus quis que seu Filho viesse ao mundo através de Maria, Ele quer que ela seja essa mãe, que nos toma pela mão e nos leva até Jesus. Nossa Senhora é mestra em conduzir-nos a Jesus. Ela nos ensina o caminho que é Jesus. Ela sempre aponta para Ele, e durante a nossa vida ela sempre vai cuidar de nós. Se a bênção que Deus ensinou diz assim, que Deus volte para ti o seu rosto, nós também podemos lembrar aquilo que nós rezamos na Salve Rainha. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Que ela, como mãe, volte para nós o seu olhar materno. E junto de Deus, junto de Jesus, ela interceda por nós e nos guarde no decorrer de todo esse ano. Amém.